Ok, boa noite. Estamos por aí, o Ailton. Karine também, já está por aí. Maria Hilda. Daniel, Lucas, Feitosa, Vanessa. Deixa eu ver mais quem é que está aqui no bate-papo. Carlos Eduardo também, a Bruna, a Ana, Lídia, Sérgio Pereira, boa noite. Marcos, Gabriel, Anderson. Quem mais? Quem mais? Tem 41 pessoas, porque eu falo o nome de todo mundo. Então, vamos lá começar nossa aula. Como nós estamos finalizando na próxima semana o nosso primeiro módulo do curso, e a gente vai ter prova nesse final de semana, a gente vai recapitular alguns temas, não é, que a gente veio trabalhando nessas últimas 11 semanas, nós já estamos juntos aqui no nosso curso. E para quem está começando hoje, sou a Poliana Oliveira, sou jornalista do portal 180 Graus, trabalho na empresa já há 11 anos, cubro hoje a editoria de política no portal, e aqui no nosso curso Noções de Política, a gente bate um pouquinho de papo sobre política, né? Fala sobre o cenário atual, fala sobre regras eleitorais, nós também falamos sobre o papel dos nossos representantes no executivo e no legislativo, entendendo um pouquinho como é que funciona também o judiciário e os órgãos auxiliares. Então, eu trouxe para vocês as nossas apresentações anteriores, das nossas últimas aulas, e a gente vai frisar alguns pontos que a gente vai utilizar na nossa prova. Na semana que vem, eu vou trazer para vocês, na nossa última aula deste módulo, que em agosto a gente vai iniciar um módulo novo do curso, um pouco mais avançado, eu vou trazer para vocês um glossário de termos políticos, certo? Que a gente utiliza no dia a dia para ajudar no entendimento das coberturas políticas, no entendimento para você que gosta de ler sobre política, gosta de entender sobre esse universo. Então, eu vou trazer para vocês um glossário com os temas que a gente utiliza no nosso cotidiano. Então, vamos lá dar início à nossa revisão, vamos dizer assim, e também serve para você que está chegando hoje, conhecer um pouco mais do nosso curso, entender direitinho como é que funciona, saber como funcionam os nossos debates, certo? Para quem lembra, nós começamos o nosso curso Noções de Política falando sobre o Executivo e algumas questões que estão colocadas na Constituição, justamente sobre a participação popular, certo? E sobre a organização dos poderes no Brasil. A apresentação está aparecendo aí para vocês? Alô? Estão me ouvindo? Certo. Então, vamos lá. A gente começou falando sobre o exercício da soberania popular, certo? Através de alguns instrumentos. Vamos lembrar sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular, certo? O plebiscito, como é que funciona? O plebiscito é uma forma de consultar os cidadãos, certo? Antes da elaboração de uma lei. Então, o Congresso, a Câmara, o Senado vai lá, consulta os cidadãos através de um plebiscito antes de elaborar uma lei. Já a consulta que é realizada após a elaboração de uma lei, de um projeto de lei, de uma proposta para o legislativo, aí é feito o referendo. Outra questão também que a gente colocou na nossa aula foi sobre o alistamento eleitoral. Como é que funciona e quem é que tem direito a voto, né? Quem é que deve votar.
são os cidadãos. Então, o voto é obrigatório para quem é maior de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18 anos. Existe, inclusive, uma proposta que já está tramitando, acredito que na Câmara dos Deputados, se não me engano, justamente para que, nesse ano de pandemia, o voto para quem é maior de 60 anos seja facultativo, justamente para evitar que essas pessoas que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19 não tenham que se deslocar para os locais de votação e não tenham que ficarem expostos a qualquer tipo de aglomeração. Então, pode ser que até lá, até as eleições que vão acontecer agora em novembro, possa haver esse tipo de mudança excepcionalmente para essa eleição de 2020. Outra questão importante da gente lembrar é sobre os mandatos. Vocês lembram que no Brasil, os detentores de cargo do presidente da República, governadores de estado e prefeitos, eles só podem ser reeleitos uma vez, certo? Então, foi eleito em 2018, pode ser reeleito em 2022. Depois, nas outras eleições, 2022, 2022, 23, 24, 25, 26, já vai ter que ser outro candidato, porque ele não pode disputar um terceiro mandato. Agora, se depois desse período em que ele não esteve no poder, quiser disputar novamente uma eleição, vai poder. O que não pode são os 3 mandatos consecutivos. E presidente, governador e prefeito que quiser concorrer a outros cargos, eles precisam renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito. Digamos que o governador Wellington Dias, nas próximas eleições, ele queira disputar o Senado, como algumas conjunturas apontam aí, que pode ser que o Wellington entre nessa disputa para o Senado Federal e a vice-governadora Regina assuma o mandato. Então, se ele quiser disputar para o Senado, ele vai precisar renunciar 6 meses antes da eleição ao mandato para poder entrar na campanha. Partidos políticos. Partidos, eles são criados tem liberdade para a criação de partido no nosso país, certo? Fusão e incorporação e extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional. Aí ele deve obedecer a alguns critérios, que são caráter nacional, a proibição de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros e de subordinação a esse, e prestação de contas à justiça eleitoral, além do funcionamento de acordo com a lei, funcionamento parlamentar. Esse é o momento para vocês tirarem dúvidas, certo? Vocês que estão acompanhando, o pessoal que vai fazer prova no sábado, é o momento de tirar dúvida. Então, se você já assistiu os vídeos das aulas, ou você que não começou pela primeira aula, lembra de aproveitar esse momento para tirar as suas dúvidas sobre a prova que a gente vai fazer. Da minha disciplina, do meu curso, serão 20 questões, lembrando, tá ok? Somente terão direito aos recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e acesso à propaganda gratuita de rádio e televisão os partidos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados o mínimo de 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com o mínimo de 2% dos votos válidos para cada uma delas. Ou seja, 3% dos votos válidos na Câmara, certo? Distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então, é um requisito muito rigoroso que foi imposto para os partidos, justamente para evitar essa grande quantidade de partidos de siglas que a gente tem no nosso país. Porque o que acontece? O que estava acontecendo? Às vezes, um político, ele era dono de até 2, 3 partidos. Eram siglas que eram criadas justamente para alocar representantes
criasse uma coalizão de partidos, mas que, no fundo, era todo um partido que era, como eu posso dizer assim, presidido praticamente pela mesma pessoa. A gente tinha aqui no Piauí partido que deputado mandava em 2 partidos, né? Então, essas cláusulas de barreira foram colocadas para evitar essa grande quantidade de partidos no nosso país. Estou passando aqui, mas lembrando que tudo isso aqui já está nas nossas aulas no YouTube, são nossas aulas anteriores, tá ok? Então, está disponível no YouTube, se você quiser assistir todas as nossas aulas, pode falar com o pessoal do Galaxy para receber os links das aulas anteriores. Aí a gente vai falar sobre os poderes. Quais são os poderes que a gente tem constituídos? Poder legislativo, o executivo e o judiciário. São poderes independentes e harmônicos. Então, cada poder tem sua independência, mas eles atuam de forma harmônica. E um não pode interferir nas atribuições do outro poder. Dentro do município, que foi o nosso primeiro nível de detalhamento sobre como é que funciona a estrutura política do nosso país. O município é administrado por um prefeito, que é, assim como o governador, deputados, vereadores, eleito pelo voto popular, né? E o município ele é regido por uma lei orgânica que é aprovada pela Câmara de Vereadores do município e depois promulgada atendendo os princípios estabelecidos na Constituição Federal. Aí a gente fala sobre a eleição do prefeito e vice-prefeito, que é realizada dentro do calendário eleitoral, certo? Posse dia 1º de janeiro, assim como do governador, quando eleito. E a gente tem os limites para a composição das câmaras municipais. 29 vereadores nos municípios com mais de 750 mil habitantes e até 900 mil, que eu lembrei para vocês, que é o caso aqui de Teresina, a composição que a gente tem atualmente, certo? Porque é o início justamente marca o início do mandato, porque o mandato ele é de 4 anos e pela Constituição o mandato inicia no dia 1º. É diferente do ano judiciário e do ano legislativo, porque o legislativo, quando começa, o deputado só toma posse no início do ano legislativo, que acontece em fevereiro. Então, não coincide exatamente a posse dos legisladores com o do executivo. O mandato é de 4 anos. Se é de 2020, 21, 22, 23. Então, se é no caso, a gente vai começar 21, né? De 21, 22, 23, 24. Meu Deus, minha matemática hoje está difícil. Começa em janeiro, é os 4 anos fechados. Não é assim que depois começa a eleição, né? Já no dia seguinte, porque lembrando, tem aquele processo de diplomação que os eleitos precisam passar pela justiça eleitoral e só depois da diplomação é que eles são autorizados a tomar posse. O poder legislativo, independente, mas fiscaliza o poder executivo. Ele atua como um controle externo às ações dos municípios. Então, os vereadores, ele têm esse papel, não só de fazer a comunicação entre a sociedade e o executivo, né, são eles que estão mais próximos da população, de atender essas demandas, de destinar emendas. Ele também tem o poder, a atribuição de fiscalizar o município. Então, se o prefeito está realizando uma obra, é papel do legislador saber como é que está sendo feita a aplicação desses recursos, como é que foi feito o plano de aplicação desses recursos, está tudo definido, o cronograma está sendo cumprido. Então, o legislador ele tem essa atribuição de acompanhar as ações do município e fiscalizar.
A sede do poder executivo nos municípios são as prefeituras, certo? Prefeitura é diferente de município. O município é a pessoa jurídica. E é também diferente de prefeito, porque o prefeito é o agente político. São três coisas diferentes: a prefeitura, o município e o prefeito. O prefeito tem a função política, que é dialogar em nome e interesse da população. E ele também pode apresentar projetos de lei à Câmara, e também vai sancionar, promulgar e fazer publicar leis diversas. Os órgãos da prefeitura, os principais de assessoramento, a gente tem gabinete, secretaria de governo, procuradores e comunicação social. A prefeitura pode ser também, o gabinete da prefeitura pode ser subdividido, né? E a função do gabinete é justamente auxiliar o prefeito e direcionar esse plano estratégico de atuação na cidade. Aí a gente tem as atribuições também da Secretaria de Governo, Procuradoria, Comunicação Social, e a gente vai para os órgãos meios, são as secretarias de Planejamento, Administração e Finanças. A administração é aquela parte que cuida dos recursos humanos, então, da folha de pagamento, essas questões logísticas e patrimoniais do município. E é responsável pelas compras de gestão. Lembrando que eu falei para vocês sobre algumas prefeituras que têm órgãos específicos dentro da secretaria, tem repartição específica para cuidar das licitações, das compras que são realizadas pela prefeitura. E algumas centralizam na Secretaria de Administração. Boa parte das prefeituras, cada pasta, Secretaria de Esportes faz solicitação, Secretaria de Obras faz uma licitação específica, mas algumas decidem por centralizar essas compras até para ajudar no controle dos gastos do município. Secretaria de Planejamento acompanha os programas e projetos da gestão, e Finanças cuida da gestão financeira e tributária do município, a arrecadação de impostos, a questão dos repasses que são feitos pela União, a Secretaria de Finanças quem vai cuidar. E, dica importante, a gente tem o Fundo de Participação dos municípios, que é repassado mensalmente, certo? Em parcelas dentro do mês, para o município utilizar é o município que vai administrar. E a gente tem, dentro dessa verba, a gente tem já parte específica para a educação. E, por fim, os órgãos como Secretaria de Educação, Saúde, Obras, Meio Ambiente, Trabalho e Urbanismo e outras que a administração pode criar. Então, em suma, sobre a administração municipal, o que a gente viu nas nossas aulas foi isso. Quem quiser pode voltar lá na nossa aula do YouTube se quiser tirar alguma dúvida ainda por aqui. Poder Legislativo. Além da Câmara de Vereadores nos municípios, a gente tem o Legislativo Estadual. O Legislativo Estadual é exercido pela Assembleia Legislativa do Piauí, certo? Foi instalado em 1835 na província de Oeiras e transferido para Teresina em 1852. Então, o Poder Legislativo começou a funcionar ainda lá em Oeiras. Foi instalado no Palácio Anísio de Abreu, na Praça Marechal Deodoro, em 1985. O atual presidente, que é o deputado Temístocles Filho, ele está no cargo desde 2005. É o mais longevo do país no cargo na presidência de uma Assembleia Legislativa. A casa é composta por 30 deputados e se reúne em sessões do dia 2 de fevereiro até 17 de julho e 1º de agosto até 22 de dezembro. Sessões ordinárias e extraordinárias quando convocadas. Aí a gente tem a estrutura da casa, coordenadoria do sindicato, procuradoria, secretaria-geral da mesa, escola do legislativo, coordenadoria de imprensa, auditoria, assistência militar e diretoria geral. Além das comissões, que a gente tem comissão de finanças, tem comissão de Constituição e Justiça, comissão de educação,
A gente tem uma série de comissões que analisam os projetos dentro da casa. A porta de entrada dos projetos no Legislativo Estadual, na casa, primeiro esse projeto vai ser apresentado, ele vai ser lido em plenário e dá-se início à tramitação, certo? Nessa tramitação, a primeira coisa que os deputados vão verificar é a constitucionalidade desse texto, saber se ele está enquadrado dentro da Constituição. E dependendo da matéria, dependendo do tema desse projeto de lei ou da proposta de emenda à Constituição, dependendo do tipo, de um requerimento, então ele vai ser analisado dentro de cada comissão. As comissões também podem receber audiências públicas para tratar sobre determinados projetos, ouvir as partes envolvidas, as partes interessadas. Digamos, tem um projeto sobre reajuste para os servidores. Né? O governo apresenta uma proposta prevendo um percentual de reajuste para os servidores. Se algum deputado da casa receber, seja uma manifestação da categoria questionando esse reajuste, ou o próprio deputado quiser convocar uma audiência para entender mais sobre esse processo, esse projeto, tirar suas dúvidas, então pode ser convocada a audiência pública. O plenário vai apreciar se convoca, se não convoca, se reúne as partes, chama o governo. A casa também recebe, nos quadrimestres, o representante do governo do Estado, da Secretaria de Finanças, para apresentar como está a saúde financeira do Estado, como está a situação das contas públicas do Estado. E também a Assembleia é responsável pela análise do orçamento do Estado e a Câmara, no caso, do orçamento do município. Então, são os parlamentares que vão analisar esse texto, o Executivo envia uma proposta de como pretende executar o orçamento do próximo ano, certo? E essa proposta de orçamento, ela vai ser debatida na casa pelos parlamentares, que podem fazer modificações, ser deliberado entre parlamentares algum tipo de mudança nesse texto do orçamento, sendo reservado recursos para os demais poderes, para o Judiciário, Tribunal de Contas, certo? Então, tudo isso vai ser debatido e sempre é debatido ao final do ano. Então, no caso, no final do ano de 2020, os deputados vão decidir sobre o orçamento de 2021. No caso do município, o prefeito atual aqui em Teresina, por exemplo, é o Firmino. Então, o Firmino vai debater com a sua Câmara de Vereadores uma proposta de orçamento. O orçamento que vai ser aprovado vai ser executado pelo próximo prefeito. Nós sabemos que o Firmino está no quarto ano do seu segundo mandato, então ele não pode mais disputar a reeleição. Serão outros nomes que serão colocados. E o orçamento que for aprovado esse ano vai ser executado pelo prefeito que vai assumir a cidade a partir de 2021. Próximo item, alguma dúvida aqui? Então, a gente já vai entrar no terceiro poder, já o sistema judiciário. Também regulado pela Constituição Federal, certo? Constituído por órgãos que atuam no âmbito da União, Estado, incluindo Distrito Federal e os territórios. E no campo da União, a gente tem o Poder Judiciário, que conta com a Justiça Federal, incluindo juízes especiais federais, e a Justiça Especializada, que a gente tem Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. A Justiça Estadual inclui juizados especiais, cíveis e criminais, de competência de cada um dos 26 estados e o Distrito Federal. Os juizados especiais julgam causas de menor potencial ofensivo e de pequeno valor econômico. Lembrando que os processos eles têm origem, em regra, na primeira instância. Por meio de recurso, eles podem ser levados à segunda instância e para o Superior Tribunal de Justiça, ou ao Tribunal Superior e ao Supremo Tribunal Federal.
Também há casos em que o processo se origina na segunda instância ou nas cortes superiores, no caso dos processos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro. E quem são algumas autoridades que são julgadas pelo STF em processo de infrações penais comuns? São os parlamentares federais, ministros de Estado e presidente da República, certo? Justiça do Trabalho, como a própria denominação diz, julga os conflitos individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, composto por juízes trabalhistas na primeira instância e na segunda instância pelos desembargadores e os ministros no Tribunal Superior do Trabalho. Justiça Eleitoral organiza e fiscaliza as eleições, então decide sobre mandatos e irregularidades praticadas no processo eleitoral. E como a gente está vendo agora, a gente está podendo acompanhar de forma mais intensa esse debate, a questão do calendário eleitoral. O Congresso definiu novas datas, mas o ajuste do calendário fica com a Justiça Eleitoral, com o Tribunal Superior Eleitoral. E uma questão, até para um comentário para vocês, a gente já está começando a ver muitas movimentações já do Ministério Público Eleitoral em relação ao pleito de 2020. Não só com as questões envolvendo doações na pandemia, como eu já tinha comentado com vocês em algumas aulas anteriores, sobre o acompanhamento do Ministério Público de doações que estão acontecendo, cestas básicas, auxílio a pessoas afetadas pela pandemia, como também a gente já está vendo procedimentos que estão sendo instaurados por promotores nas urnas eleitorais. Eu vi essa semana sobre suspeita de distribuição de pissarra com fim eleitoral. Né? O Ministério Público já está de olho nesse tipo de ação. Também saíram algumas recomendações a parte dos políticos essa semana no Diário do Ministério Público, alertando partidos em alguns municípios sobre o cumprimento do mínimo de 30%, 30-70%, né? Pelo menos 30% de um sexo, candidaturas de um sexo, e 70% de outro. Porque a gente tem que assegurar 30% das candidaturas femininas, mas não necessariamente as mulheres têm que ser os 30%. Por que as mulheres não podem ser os 70% e os homens os 30%? Então, é reservado ao sexo. E também tem que ter a garantia de que as candidaturas femininas terão recursos para utilizar nas suas campanhas. Não basta ter a mulher como candidata, é preciso assegurar que a mulher candidata tenha condições de fazer a sua campanha, porque o que a gente mais vê no nosso estado e também pelo Brasil afora são mulheres colocadas em chapas proporcionais apenas para preencher vaga. Surgiu-se a regra do mínimo de 30% das candidaturas, então, quando chega perto das eleições na composição das chapas, os partidos ficam procurando mulheres para preencher. Então, não é só isso. Elas precisam ter garantido seu espaço nas campanhas, ter recursos para fazer a sua campanha de forma igualitária. Então, primeiro que eu já sou contra ser só 30%, acredito que já seja uma vitória, mas sou contra ser só 30%, é meio a meio, né? A gente luta por direitos iguais. Então, a gente pode e deve ficar de olho na representação feminina nas eleições, nas candidaturas femininas, porque isso gera problema para os partidos. A gente teve, nas eleições passadas, municipais passadas, chapas que foram cassadas pelo uso de candidaturas femininas laranjas. Então, o Ministério Público já está de olho nisso antes mesmo da formação dessas chapas, que vai acontecer apenas lá em setembro, né, que é a questão das convenções que foram adiadas. Então, somente em setembro a gente vai ter realmente o começo desta campanha eleitoral que já ia iniciar agora nos próximos meses. E voltando, a gente tem Justiça Militar, que julga os processos e crimes na área militar.
Os dois tribunais superiores, não confundir STF com STJ. STF, Supremo Tribunal Federal. O STJ, Superior Tribunal de Justiça. No STF, nós temos uma composição de 11 ministros, que são indicados pelo presidente da República com a aprovação do Senado. No STJ, nós temos uma corte formada por 33 ministros, que são nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice, indicada pela corte, submetida à aprovação do Senado. Lembrando, voltando, recapitulando, deixando bem claro. STF, ministros que são indicados pelo presidente da República. O presidente vai lá, indica um nome e esse nome é colocado para aprovação do Senado. Os senadores vão ouvir esse indicado pelo presidente e decidir se ele será ministro ou não. No caso do STJ, a corte vai formar uma lista tríplice e esse nome vai ser também submetido à aprovação do Senado e depois ele vai ser nomeado pelo presidente da República. E aí a gente tem o Ministério Público, nós estávamos falando dele agora há pouco, que é uma instituição, me arranja água, por favor. Instituição permanente que possui autonomia funcional, administrativa e financeira. Funciona independente dos demais poderes legislativos, demais poderes assim, né? Porque a gente dos 3 poderes, que são legislativo, executivo e judiciário, e atua através da Procuradoria-Geral de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público, procuradores de justiça e os promotores. O Ministério Público exerce a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal e estadual e pode agir tanto por iniciativa própria, como pode ser provocado por um cidadão. Então, no caso, como eu falei, dos municípios. Eu falei agora há pouco sobre as recomendações para os partidos políticos com relação às candidaturas femininas. O Ministério Público agiu por iniciativa própria, promotor, instaurou um procedimento, fez uma recomendação para esses partidos, mas isso poderia ter chegado ao promotor através de uma denúncia, uma notícia de fato, né, que poderia ser transformada em um procedimento investigatório. Então, o Ministério Público pode agir dessas duas formas, seja por iniciativa própria, seja provocado por um cidadão. E ele atua para manter a ordem jurídica e fiscalizar o poder público. A gente tem o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar, que atuam em cada uma também das áreas da justiça. Até aqui, ok? Dá uma olhada no bate-papo. A Maria Hilda me fez uma pergunta muito difícil, que eu não vou saber responder. Até porque eu acho que essa questão de... Ela me perguntou, ok, no município de 18 mil habitantes, sendo em torno de 12 mil pessoas votantes, qual o percentual mínimo de votos para eleger um vereador? Existem, os partidos fazem esses cálculos, né, de quantos votos, quanto percentual de voto para eleger. Eu não sei te dizer esse número, né? Não sei fazer essa conta. Mas, até porque a gente também teve essa mudança das coligações, então mudou um pouquinho. E agora, eu acho também, assim, já colocando uma opinião pessoal, que você confiar num percentual de votos para eleição é um pouco subestimar o eleitor, sabe? Tem partidos, tem políticos, aliás, é só o que a gente vê, político contando, fulano vai ter 4 mil votos, fulano vai ter 5 mil votos. Eu, como eleitora, não como jornalista, mas como eleitora, eu me vejo assim como se estivesse subestimando meu voto, como se já tivesse certa assim, uma coisa. Eu acho que isso é... Eu entendi sua pergunta, eu sei que sua pergunta não tem... acho que não tem nenhum direcionamento, mas
já deixando claro, eu não sei de fazer essa conta, posso até ver quem é que pode me ajudar com a conta dessa, mas eu acho que pensar em percentual é muito pequeno, não só porque meio que subestima, sabe, o voto do cidadão. Eu acho que é contar com o ovo no negócio da galinha. Acho que Daniel está perguntando se eu vou enviar os slides. Eu vou enviar, tá ok? Mas é os mesmos slides que estão no grupo, mas eu vou já. Eles já estão, mas se você tiver entrado depois, eu vou enviar assim, para facilitar também a leitura de vocês, tá ok? Próxima etapa. Vamos lá. A gente vai entrar agora em lei de licitações. Vou passar a lei de licitações bem rápido, até porque essa questão de licitações tem muito pormenor, né? Então, a gente vai dar só um passando nesse ponto, porque é muito detalhe e eu acho que para a prova, como é uma prova objetiva, né, acho que a gente não teria muito aproveitamento, tá ok, nesse assunto. Mas a gente vai dar uma passada aqui alguns temas que são importantes em licitações para a gente compreender. Primeira coisa é lembrar que a lei que rege as licitações é a Lei 8666/93, que estabelece as regras para as licitações e contratos administrativos pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações. É através das licitações que o poder público realiza as suas compras e contratos. São subordinados à lei dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, distritos federais e municípios. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões, locações, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitações, salvadas as hipóteses previstas na lei. E aí, alguns princípios que precisam ser obedecidos no momento do processo administrativo. Licitação, em resumo, é um processo administrativo. Todo processo licitatório deve ser precedido de um processo administrativo. Precisa-se obedecer a isonomia, condições iguais para os participantes do processo licitatório. Tem que selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Quem tem que sair ganhando não é o empresário, quem tem que sair ganhando é o público. A proposta ela deve ser julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, ou seja, tem que estar dentro da lei. Impessoalidade, não pode ser favorecido fulano porque é parente do cunhado do prefeito, ele não pode ser favorecido por isso, todo mundo é impessoal, né? Lá são razões sociais que estão oferecendo propostas com base em critérios claros previstos em um edital, em um instrumento convocatório, que é ele que rege o processo, claro, dentro da lei. Tem que ser um processo de moral, tem que atender a moralidade, igualdade, publicidade. Os atos têm que acontecer de forma pública. O edital tem que ser de fácil acesso, o andamento dessa licitação tem que ser comunicado da forma mais ampla possível. As datas precisam ser informadas, as propostas elas estão sigilosas até o momento de sua abertura, claro, para garantir essa igualdade. Então, as propostas, quando elas são apresentadas e credenciadas, elas permanecem em sigilo até que haja a sessão de abertura dessas propostas, que elas se tornam, então, públicas. Né? Mas todo o processo, os contratos precisam ser públicos, isso deve ser publicado nos diários oficiais, na imprensa oficial do município, nos sites, quando houver, ter uma página para poder deixar isso tudo de livre acesso à população. Também os órgãos de controle precisam ser informados.
Então, tudo no que puder, e se dá publicidade, a gente tem regras para a publicidade das licitações, deve ser feito. A probidade administrativa, da vinculação do instrumento convocatório, que é, como eu falei, sobre o edital, tem que atender ao que está previsto no edital, e julgamento objetivo dos que lhes são correlatos. Ao agente público, é vedado qualquer ato que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo de uma licitação. A lei veda ainda o tratamento diferenciado entre as empresas. Licitação é pública e seus procedimentos também. Já passando aqui, a licitação ela é efetuada em local, se situar em repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado, certo? Os avisos, eles devem conter o resumo do edital, das concorrências, das tomadas de preço, dos concursos e leilões, embora realizados no local de repartição interessada, devem ser publicados com antecedência. Onde é que ele tem que ser publicado? Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública federal. Quando se tratar de obra financiada, parcial ou totalmente com recursos federais. Então, obra federal ou projeto, uma ação com recursos federais e licitações feitas por órgão da administração federal, então tem que ser publicado no Diário Oficial da União. Se é realizado por uma entidade da administração pública estadual, municipal ou do DF, então tem que ser publicado no Diário Oficial do Estado ou no Diário Oficial do Distrito Federal. E tem que ser publicado em jornais diários de grande circulação no Estado e, se houver, grande circulação no município ou região. Aí a gente tem as modalidades de licitação: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. A concorrência é qualquer modalidade de licitação em que qualquer do interessado que na fase inicial de habilitação preliminar comprove possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos. Então, na concorrência, demanda primeiro uma habilitação desses interessados no processo. A tomada de preço se dá entre interessados devidamente cadastrados e que atendem às condições exigidas. Modalidade de convite é quando a administração faz um convite a empresas que são da área, né? Tipo, você vai fazer uma construção de uma escola, então faz convite a 3 empreiteiras, pelo menos. Então, é quando o município faz um convite a algumas empresas interessadas naquela área. Concurso é modalidade de licitação entre qualquer interessado para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. E, nesse caso, ele prevê, no caso, remuneração aos vencedores, uma espécie de prêmio, concurso. O leilão é modalidade de licitação entre qualquer interessado para a venda de bens móveis inservíveis para a administração. Então, se tem um prédio que a administração não utiliza mais, ele pode ser colocado a leilão. E aí a gente tem os valores das modalidades de licitação que se referem ao inciso... Só um instantinho aqui. Inciso 1 e 2 do artigo anterior, que no caso são... Travou minha tela aqui. Voltei. E aí os limites. Para obras e serviços de engenharia, o limite, no caso das licitações de modalidade convite, é até 150 mil. Tomada de preço, até 1,5 milhão. E concorrência, acima de 1,5 milhão. No caso das compras e serviços que não são obras e serviços de engenharia, para a modalidade convite é até R$80 mil, tomada de preço até 650 e concorrência acima de 650 mil. E aí a gente entra na parte do artigo 24. Artigo 24 e depois o artigo 25, que aqui a gente fala sobre dispensa de licitação, que é quando a administração pública vai abrir um processo administrativo para fazer uma compra, mas vai ser dispensada
a licitação. Não quer dizer, claro é isso, não quer dizer que só o município vai lá, simplesmente chamou a empresa, faz o contrato, pronto, coloca ali. Não é assim. Tem que ser precedido de um processo administrativo devidamente justificado, né? E essa justificativa deve atender o que prevê aqui a lei das licitações. O caso mais comum de dispensa de licitação é o que está lá no artigo 24, no inciso 4, que é nos casos de emergência e calamidade pública, que é utilizado bastante a questão da dispensa de licitação, porque são obras e ações que precisam ser feitas com rapidez. No caso de uma barragem que rompe, no caso de um terremoto, no caso extremo, ou no caso da pandemia, como nós estamos, são contratações que precisam ser feitas com agilidade, sob pena de prejudicar o cidadão ou a administração pública. Precisa, no caso da pandemia, comprar respirador, precisa comprar remédio, precisa aumentar a quantidade de macas, precisa ampliar uma área do hospital. Então, não dá para esperar, né? Às vezes, uma licitação demora 3, 4 meses no seu trâmite normal. Então, não dá para fazer simplesmente esperar, o paciente vai ficar no chão. Então, por isso, tá essa previsão de dispensa de licitação para fazer uma contratação mais rápida. Só que a gente tem os casos em que o poder público utiliza dessa justificativa para fazer contratações não tão republicanas, né? E precisa ficar de olho. No caso de situação de emergência, precisa ser comprovado. Por exemplo, no caso de um decreto reconhecido de calamidade, vai ser reconhecido pela Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, não é só dizer que está em emergência. Precisa comprovar. O próprio TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, só beber água aqui. O Tribunal de Contas do Estado, ele fiscaliza esses decretos, porque, às vezes, o município baixa um decreto, o prefeito baixa um decreto, mas não existe, sabe? Não existe aquela urgência, não existe aquela emergência, não é atestada. Então, o Tribunal de Contas do Estado também faz esse tipo de fiscalização. E já lá no artigo... E aí a gente já tem no artigo seguinte sobre a inexigibilidade de licitação, que é quando não dá para fazer a licitação, é inviável a competição. Que aí a gente tem aquisição de materiais, equipamentos, gêneros que só podem ser fornecidos por um produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. No caso de, sei lá, a vacina da Covid, só tem um laboratório que faz, né? Então não tem como fazer uma licitação, não tem competição, né? Só tem, e a gente está esperando, pelo menos que tenha uma empresinha que faça uma vacina da Covid, né? A gente quer essa vacina. Logo, contratação de serviços técnicos enumerados, né, no artigo 3 da lei, natureza singular por profissionais ou empresas de notória especialização vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade ou divulgação. Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada. Não dá para fazer uma licitação de várias Ivete Sangalos, né? Só tem uma. Então, é um artista exclusiva, Roberto Carlos, só tem ele, né? E a gente falou também sobre as sanções administrativas. Essa parte aqui, eu vou pedir para vocês darem uma olhada, para quem é o pessoal da prova, tá? No slide, porque essa aqui é a parte bem detalhada, tá bom? Deem uma lida que a gente vai fazer algum tipo de questionamento lá sobre as sanções administrativas. Crimes e penas que são passíveis de detenção e multa, né? Por exemplo, como frustrar ou fraudar uma licitação, combinação ou outro expediente de caráter competitivo do procedimento com o intuito de obter para si outra em vantagem decorrente de adjudicação do objeto da licitação. Detenção de 2 anos a 4 anos e multa. Então, como é muito detalhe, eu vou pedir para vocês
darem uma olhada realmente nos estudos na hora que vocês estiverem estudando. Já vou passar. Vou sair aqui. Para a próxima. A gente já está. Cadê a última? É aqui. Essa aqui já está mais fresquinho, né, na nossa memória. Que é sobre legislação eleitoral, pesquisas eleitorais, que eu vou focar bastante nesse conteúdo, porque é o que está no nosso dia a dia. Então, é bom que vocês acompanhem realmente esse material mais focado em legislação eleitoral, pesquisas eleitorais, que é o que a gente está mais fresquinho já nas nossas aulas. Então, a gente tem as nossas resoluções lá no Tribunal Superior Eleitoral, a gente tem resoluções específicas para algumas questões dentro do processo. Tem resolução para propaganda, tem resolução para o uso do fundo eleitoral, tem resolução para a pesquisa eleitoral, então tem várias resoluções que regem esse processo, página, normas e documentações, está tudo lá detalhado para você pesquisar sobre as regras eleitorais. E, como a gente tinha comentado, pesquisa em ano de eleição precisa ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral ou nos tribunais regionais eleitorais. Então, ser registrado na Justiça Eleitoral. Tomei um susto, o vizinho de cima derrubou alguma coisa. Então, toda pesquisa tem que ser registrada em ano de eleição. Ano que vem, vai fazer pesquisa? Não necessariamente precisa registrar na Justiça Eleitoral. Se eu for fazer uma pesquisa hoje para prefeito de Teresina, vou encomendar uma pesquisa para saber a intenção de voto de prefeito de Teresina. Então, eu preciso registrar essa pesquisa antes de divulgar. E quando eu falo divulgar não é só em site de notícia, não, tá? A gente teve, inclusive, essa semana, envolvendo um pré-candidato aqui de Teresina, um print que vazou de uma suposta pesquisa eleitoral, né? Foi compartilhado num grupo interno do partido, esses números, supostos números, não vou mencionar aqui o número claro, óbvio, e foi comentado e uma pessoa do grupo fez o print e passou em outros grupos de WhatsApp comemorando os tais números. Só que aí foi compartilhada uma pesquisa que não se sabe se tem registro, porque não tem um detalhamento, não tem informações de quando foi feita. Então, é preciso ter esse cuidado. Esse cuidado não é só para um site de notícias, não. Quando você vai passar no Facebook, quando você vai passar no grupo de WhatsApp, e você pode ser multado por uma divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, né? E depois que é feito o registro, você vai registrar. Registra hoje, só pode publicar em 5 dias, prazo que a Justiça Eleitoral dá através do seu sistema. As informações, tem que prestar valor da pesquisa, quem contratou, quando foi feita, metodologia, que bairros essa pesquisa foi aplicada, sistema de verificação, questionário, tudo precisa ser informado para a Justiça Eleitoral. Tem um rol de informações, que é o que está aí no nosso slide, que precisam ser repassados no momento do registro dessa pesquisa. E aí, quando a gente vai divulgar, até mesmo no grupo de WhatsApp, a gente precisa dizer o quê? Primeiro, tá aí no último, mas é a primeira coisa que você precisa pensar. No número de registro desta pesquisa. A Justiça Eleitoral vai gerar uma combinação de números que você deve, que é o número daquela pesquisa, é a identidade daquela pesquisa. Então, divulgue primeiro o registro. Além do registro, diga quando ela foi feita, a margem de erro dessa pesquisa, o número de entrevistas que foram realizadas para a coleta desses dados e o nome de quem contratou. Informações básicas, mesmo no WhatsApp, cuidado. Você vai mandar um link de uma matéria, que tem um número de uma pesquisa, verifica se está todos os dados lá. Que você também pode estar incorrendo numa prática numa infração eleitoral, um crime eleitoral, certo? Pesquisa feita antes da eleição, antes do dia da eleição, antes do domingo da eleição.
ela pode ser divulgada a qualquer momento, desde que cumpridos os 5 dias previstos no prazo de registro na Justiça Eleitoral. Pesquisa que é feita no dia da eleição só pode ser divulgada a partir do final da votação, o fechamento das urnas. Se é uma pesquisa no estado ou no município, espera-se até 17 horas, que é quando se encerram, que as urnas são fechadas, que os locais de votação são fechados. Se é eleição para presidente, a pesquisa de boca de urna, como é conhecida, ela só pode ser divulgada após o encerramento da votação em todo o território nacional. Próximo ponto, deixa eu ver quantos minutos eu ainda tenho. Eu tenho 20 minutos. Quando o candidato vai divulgar pesquisa no seu horário eleitoral, nos seus peças de campanha, não precisa citar o nome do adversário, né? Ministério Público e partidos políticos candidatos podem pedir a impugnação dessa pesquisa. O que é pedir a impugnação dessa pesquisa? Pedir que ela não seja divulgada, pedir que ela seja suspensa, né? Ou então que ela seja adiada até que a verificação, que seja feita uma checagem do sistema de verificação. Então, partidos e Ministério Público e candidatos podem pedir a impugnação de uma pesquisa eleitoral, que deve ser protocolizado na Justiça Eleitoral. E olha aí que eu estava falando para vocês, divulgação de pesquisa sem prévio registro de informação, no artigo 2º previsto da resolução, é sujeito responsável à multa de R$ 53.205 a R$ 106.410. Eu não tenho esse dinheiro para pagar por divulgar uma pesquisa sem registro. Quem tiver, né, que se sujeite a pagar, mas eu não tenho, não. Alguém aqui tem, neste seleto grupo, neste seleto público das nossas redes sociais? É muito dinheiro. Divulgar pesquisa fraudulenta, Bruna, quem dera, né, Bruna? Divulgar pesquisa fraudulenta é crime, e aí o mesmo valor. De 53.000 a 106.000. Aí, pelas irregularidades, pode ser responsabilizado a empresa, né, que fez a pesquisa e o órgão veiculador, ou o cidadão. Eu vi uma pergunta aqui sobre prisão. A princípio, não gera nenhum tipo de prisão, tá? A princípio. O que se gera mesmo é a questão da multa, penalidade de multa. Pesquisa não registrada em desacordo com as determinações legais, né? Então, o veículo de comunicação social poderá arcar com as consequências da publicação, mesmo que esteja reproduzindo. Se você está aqui na história do... Oh, pronto, tá aí o detalhe do print. A Poliana poderia ter pego o print, né? E feito uma matéria por 180 graus. Mas aí o que eu estaria fazendo? Eu estaria reproduzindo as informações sem registro, as informações em desacordo. Então, mesmo você pegando o print, querendo repassar para o grupo, olha, vazou os números. Então, pode também, né, caracterizar um crime eleitoral. Você mas eu estou só repassando. Mas você, a partir do momento que você está repassando, você está assumindo responsabilidade, né? Claro que vai ser analisado se você sabidamente está passando uma informação criminosa, né? No caso, se é um crime eleitoral, mas aí você também pode estar sujeito a essa penalidade mesmo que você esteja só reproduzindo. Aí a propaganda eleitoral, certo? Que foi modificada a data do início da propaganda, por conta do calendário, seria agora dia 16 de agosto, se não me engano, foi para dia 26 de setembro, né, o início da propaganda. E a gente tem a questão das enquetes. Eu ainda estou vendo muito as enquetes, certo? Porque as enquetes elas estão proibidas só a partir do dia 26 de setembro. E eu estou vendo muita gente fazendo enquete em stories de Instagram, gente fazendo enquete em Facebook.
A gente fazendo enquete em site ainda pode, mas a partir do dia 26 de setembro não pode mais. E aí o sistema de registro de pesquisa, que a gente viu na aula passada, quem quiser dar uma olhada lá no site da Justiça Eleitoral. Arrecadação de fundo de campanha, arrecadação e gasto de recursos de campanha. Tribunal Superior Eleitoral, resolução 23.607, né? Prevê que candidatos podem arrecadar recursos para a campanha através de doações estimáveis em dinheiro, doações pela internet, com mecanismo que permita a identificação do doador. Então, cada doação que o candidato recebe, ele precisa ter a identificação de quem passou essa doação. Bens estimáveis em dinheiro, um exemplo, carro. Pode doar um carro para a campanha de um pré-candidato a vereador, para utilizar, para fazer a campanha dele, para facilitar a campanha dele. Aí a gente tem o limite de gastos para a campanha, que é definido com base no limite de 2016, corrigido pelo IPCA. Aí os números que eu trouxe para vocês na aula passada. E o limite de gastos na campanha do segundo turno é 40% do valor do primeiro turno, tá? Segundo turno, só em cidades com mais de 200 mil eleitores. Lista no país, 95 cidades podem. E no Piauí, fica aí essa pergunta, no Piauí, qual é a única cidade que não tem segundo turno? Teresina, certo? É a única cidade aqui no Piauí onde há a possibilidade de segundo turno. Lembrando, não tem segundo turno para legislativo. Segundo turno é para o executivo. Então, primeiro turno já se define quem são os vereadores eleitos e os deputados eleitos. Passar aqui, deixa eu ver quantos minutinhos ainda tem. Tem 14. Os recursos aí que podem ser utilizados na campanha. Recurso próprio, o candidato puder financiar, beleza. Né? Doações em bens estimáveis em dinheiro, doações de outros partidos ou candidatos. Então, o candidato tem recurso, eu quero doar para o outro candidato. Eu apoio ele, eu quero doar recurso para ele, então pode, não tem problema. Né? Comercialização de bens, serviços e promoções de eventos, os jantares que eu falei para vocês, que são vendidos ingressos a 100, 200, 300 reais para arrecadar dinheiro de campanha. Quer saber como é que vai ser esses jantares, hein? Ano que não pode aglomeração, né? Não pode evento aglomerante. Aí tem também os recursos do fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, doação de pessoa física efetuada por partidos políticos, contribuição dos filiados, comercialização de bens, serviços, promoção de eventos e rendimento decorrente de locação de bens próprios do partido político. Fundão eleitoral, fundo especial de financiamento de campanha, resolução 23.605/2019, TSE, são distribuídos como? Atenção, que pode cair perguntas sobre a forma de distribuição desses recursos. 2% do fundo eleitoral, que é de 2 bilhões, é dividido igualitariamente entre todos os partidos. Então, pega o bolo, desse bolo tira 2%. Desses 2%, todo mundo ganha uma parte igual, certo? Do bolo de 2 bilhões, tira 3%. Desses 35%. Desses 35% vai ser dividido entre os partidos que tenham pelo menos um representante na Câmara dos Deputados. E aí, respeitando a proporção do percentual de voto por ele. Desculpa. Na proporção do percentual de votos por ele obtido nas últimas eleições na Câmara dos Deputados. E aí, do bolo, 48% vai ser dividido entre os partidos que tenham, na proporção de número de representantes na Câmara dos Deputados, considerando a legenda dos titulares. E 15% vai ser dividido entre os partidos com representação no Senado Federal. Os recursos só são repassados aos partidos após a definição dos critérios para distribuição. Partidos têm que estipular resoluções
para poder definir quais são as regras de utilização destes recursos. O partido vai baixar uma resolução interna e dizer como esse dinheiro vai ser utilizado, como esse fundo vai ser utilizado. Só depois que os partidos fizerem esse regramento interno é que a Justiça Eleitoral vai passar esses recursos para eles. Lembra que eu passei para vocês as resoluções partidos progressistas, alguns partidos que já passaram suas regras para o Tribunal Superior Eleitoral. E a questão dos 30%, né? Os partidos têm que assegurar que 30% desses recursos que eles vão receber, então, se o partido vai receber 100 milhões de reais para sua campanha, então 30 tem que ser repassado para as candidaturas femininas. Então, de todo o dinheiro que tem que passar, pelo menos 30, lembrando, pelo menos 30, tá, senhores dirigentes de partidos? Felizmente, a gente tem alguns poucos partidos, mas felizmente, pelo menos estão começando, que já estão colocando aí nas suas resoluções internas que tem que ser 40% de candidaturas femininas, né? Então, a gente está evoluindo. Os senhores dirigentes, assegurem mais do que 30%, né? Mulheres chegarem ao poder, nós chegarmos ao poder, nós que eu falo, nós mulheres, eu não tenho pretensões políticas nesse momento da minha vidinha. Diretórios nacionais de partidos políticos devem proceder à distribuição do fundo eleitoral aos seus candidatos de acordo com os critérios deliberados pela Executiva Nacional. Anda, criatura. A gata tá com fome. Se vocês estiverem ouvindo miados, é minha gata com fome. Vou já colocar a ração. Então, esses critérios são definidos pela Executiva e eles devem ser cumpridos e essa distribuição deve acontecer de acordo com o que determina a Executiva Nacional. Lembra? Eu falei que é o topo da cadeia alimentar que define como é que vai ser o resto. É a Diretório Nacional que vai passar para os estados, e os estados vão passar para os diretórios municipais. Vai definir como vai ser usado. Se um partido quiser mandar mais dinheiro só para o Nordeste, ele manda. Se o partido quiser mandar mais dinheiro para as candidaturas do Sul, ele pode mandar. Ele não é obrigado a dividir igualitariamente esses recursos. Eu vou fazer a conta aqui e tal, vou dividir proporcionalmente. Não, ele não é obrigado. Se ele quiser fazer, ótimo, maravilha. Quiser dividir proporcionalmente a população do município, tudo, mas ele não é obrigado. Ele pode definir com base, inclusive, em critérios políticos. Dinheiro é disponibilizado pelo Tesouro, ao TSE, que repassa aos diretórios. Aí o valor para esse ano, 2 bilhões e 34 milhões de reais para a campanha de 33 partidos políticos. Né? Quem vai receber mais? Tiana na prova. Quem vai receber mais do fundo eleitoral desse ano? Partido dos Trabalhadores, certo? 201 milhões. E depois o PSL vai receber 199 milhões para a campanha. Terceiro, MDB recebendo 148 milhões de reais. Os dois partidos aí, Novo e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, disseram que não vão querer os seus recursos, esses recursos para utilizarem em suas campanhas. Ok, temos perguntas, temos dúvidas para tirar. Estamos nos nossos 7 minutos finais. A Hilda aqui falando sobre a questão da legislação. A legislação não é, assim, como é que eu posso dizer? Não tem assim, um percentual fechado, né? Essa questão da quantidade de votos. Porque aí vai depender da realidade de cada município, né? E da composição de cada chapa, né? Da organização política. Então, essa questão de percentual mínimo não é previsto, certo? Aproveitem os 6 minutos de vocês para tirar as dúvidas.
Tá todo mundo aí? Daniel disse que tá. A Nívia também. A Bruna, última oportunidade de vocês. Lembrando que semana que vem a gente vai ter glossário de política, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre algum termo que vocês veem bastante assim sendo utilizado, olha, o Diego, o Ailton, o Tiago, o Daniel, Juliene, certo? Ah, gente, hoje mesmo a aula é até 22h15. Lembrei. Estou acostumada só até 22 horas, a gente até 20 minutos. Eu não estava fazendo as minhas contas. O pessoal do Galaxy me lembrou. O José quer os slides. Eu vou mandar, assim que terminar a aula, eu vou já baixar logo tudo para a gente mandar. Então, é bom que eu já volto lá na parte de propaganda eleitoral para a gente falar sobre a questão de cartazes, para a gente falar sobre a questão de outdoors, beleza? Eu ia deixar para vocês verem, mas eu vou aproveitar que a gente tem esse tempo, porque eu estava correndo aqui, porque eu estava na minha cabeça que era 22 horas, mas aí, ainda bem que me foi lembrado que a gente vai até 22h15. Eu tenho mais tempo de passar isso para vocês sobre as resoluções de propaganda. Deixa eu localizar aqui. Os slides eu vou botar no grupo dos 300, tá? Quem está lá no grupo dos 300 eu vou encaminhar. Só localizando aqui sobre... O Carlos disse que não está no grupo. Gente, adiciona o Carlos. Carlos, fala com o pessoal do Galaxy aqui no bate-papo. Pode até falar reservadamente, ou então passa teu número logo, ou então vê com teu tutor para te colocar no grupo, tá bom? Ou então, se precisar, o WhatsApp 086, tá? Pois anota aí meu número, que aí eu já passo diretamente para vocês. Corre, pega papel e caneta, anota meu número, então já salva logo no celular. Meu WhatsApp, inclusive, quem quiser mandar pautas, tá, do seu município, pode mandar para mim. Anota aí, meu telefone é 086 981 03 7293. 98103-7293. Aí, quiser, me pede lá, professora, manda um slide para mim, estou precisando. E quiser também, quer aproveitar, né? Quem quiser também salvar meu número para me mandar pautas, eu adoraria. Adoro pautas. Pautas de política, pautas especiais, a gente aceita tudo. E a gente vai filtrando. Se tiver alguma denúncia do seu município, suspeita de campanha irregular, campanha antecipada. Todo mundo já está ciente do 98103-7243. Meu Deus, cadê? Peraí, deixa eu lembrar meu número. Gente, eu não acredito, não. Eu vou lembrar meu número. Eu tenho sérios problemas com números. 98103-7243. Não é possível, gente, pelo amor de Deus. 98103-7243. Eu já vi alguém aqui dizendo assim, tem várias pautas. O Tiago, me mande, Tiago. Uhum. Eu já mandei só pro Galaxy, peraí, botar o número aqui no grupo. Vai ficar melhor, é mais rápido. Sim, vamos lá. Adiante. Eu mandei o número aí no grupo para vocês pegarem. Aí quem quiser me pede o número no WhatsApp.
Calendário eleitoral. Eleições adiadas de outubro para novembro, o primeiro turno vai ficar para novembro, certo? Dia 15 e 29 de novembro, a data das eleições. Aí vamos lá para a parte de resolução de propaganda eleitoral. Pronto, achei. Propaganda só pode a partir do dia 26 de setembro, tá? Propaganda eleitoral. A gente está no chamado período de pré-campanha, um termo que foi inventado por nós outros, políticos e jornalistas, para falar deste momento, porque assim, a eleição termina e já começa a próxima. Então, quando terminar a eleição de prefeito, no Piauí, no Brasil inteiro, a gente já vai estar falando das eleições para governador. Quando terminar a eleição para governador, a gente volta de novo a falar sobre a eleição de prefeito. Então, aqui não acaba essa história de eleição. Então, como a gente tem já esse processo de definições de candidatura, que já começam essa fase de entrevistas, de composição política para a formação de uma futura chapa, a gente tem esse período da pré-campanha, que é quando os políticos e pré-candidatos, eles podem já anunciar que tem a pretensão de se candidatar, certo? Mas eles não podem, neste momento, pedir voto. Eles podem dar ideias sobre o que eles pretendem fazer no eventual mandato, eles podem ressaltar seu histórico de vida, que é o que diz aí na resolução, que está aqui cobrindo, está cobrindo bem aqui o número, 23.610, certo? A resolução diz que não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensão candidatura, exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato e os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Que atos são esses? Participação de filiados e partidos políticos e pré-candidatos, entrevistas, programas, encontros, debates na rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos. E a gente está justamente nessa fase, né? As TVs estão realizando suas sabatinas, nas cidades, os pré-candidatos estão sendo convocados nas rádios para falar sobre suas pré-candidaturas. A gente está nessa fase, de pessoas se apresentando, se colocando, como eles costumam dizer, à disposição dos partidos, certo? E aí eles podem fazer entrevista, tem ainda acho que aqui em Teresina, acho que só 2 pré-candidatos têm definição de vice, pré-candidato a vice. A gente tem o doutor Pessoa, que já tem anunciado pré-candidato, e já tem o pré-candidato a vice, que é o Robert. O Fábio Abreu está fechando com Solidariedade. Aí tem o Fábio Novo, que é pré-candidato, e ainda está vendo sobre essa questão do partido, que vai fechar ou não. E tem também, no caso, o Kleber, que é o pré-candidato do Firmino, da situação, para ser o Progressistas quem vai editar o vice, mas ainda está nessa definição ainda de composição de chapas. E aí a gente tem todo esse debate político de quem é que vai indicar, quem é que vai ser, quem é que vai estar compondo, né? Então, a gente está nessa fase de pré-campanha. Já tem os pré-candidatos já falando sobre suas propostas, o que eles pretendem, o que eles querem fazer pela cidade. Né? Então, já tem todo esse processo político. E não se constitui pré-campanha, tá bom? Também podem ser feitos encontros, seminários, congressos em ambientes fechados e experiências a partidos políticos, que vai se tratar sobre a organização do processo eleitoral, discutir políticas públicas, planos de governo e as alianças partidárias visando as eleições.
E aí pode haver apenas a comunicação intrapartidária nesses casos. Tem as prévias, que também são realizadas, né? Com distribuição de material informativos, também pode ser feito, com os debates dos pré-candidatos. E a gente tem partido já fazendo, por exemplo, a gente tem pré-candidatos, partidos que estão fazendo sabatinas como pré-candidatos. Justamente são partidos que ainda não definiram quem irão apoiar nessas eleições. E voltando, coligação proporcional de partidos não pode, coligação para vereador não pode, mas pode coligação para candidato a prefeito. E aí tem alguns partidos que ainda não definiram quem vão apoiar, e estão fazendo sabatina com os pré-candidatos para saber quem que eles vão apoiar, quem é o projeto que mais se alinha com as ideias do partido. Divulgação de atos parlamentares, debates legislativos, desde que não faça pedido de voto, posicionamento pessoal sobre questão política. A função do vice-prefeito, ele tem uma função auxiliar, certo? Na gestão municipal. E ele ocupa o espaço da prefeitura no caso de vacância, né? Também ele representa o município quando o prefeito não pode. Então, tem várias atribuições. As atribuições são semelhantes, mas o detentor realmente dessas atribuições são os prefeitos, mas eles podem representar o prefeito, eles ocupam em caso de o prefeito viajou, o vice assume. Então, são funções semelhantes, né? E auxilia também na administração para poder até mesmo ter uma cobertura maior na atuação do prefeito. Onde o prefeito não pode estar, o vice pode participar, auxiliando nesse processo administrativo. Pode dar opinião política, né? A opinião é livre nesse processo de pré-campanha. Reuniões com a sociedade civil, né? Veículos de comunicação, ou do próprio partido, em qualquer localidade para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. E aí, será convocada a propaganda eleitoral antecipada? A convocação por parte do presidente da República, dos presidentes da Câmara Federal dos Deputados Supremo, Tribunal Federal, de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados. Aí a gente já tem algumas vedações, que é vedada desde 48 horas antes a 24 horas depois da eleição, a veiculação de qualquer propaganda política na rádio, TV, incluindo, entre outros, as rádios comunitárias e os canais de televisão, que operam o HF, VHF e assinatura. Deixa eu passar aqui, procurar aqui o material aqui que eu... Pronto, a questão dos alto-falantes, achei aqui. Artigo 15 da resolução. O funcionamento de alto-falantes ou amplificadores de som somente é permitida até a véspera da eleição, entre as 8 e 22 horas, sendo vedada a instalação e o uso desses equipamentos à distância inferior a 200 metros de onde. Então, não pode perto desses locais, a pelo menos 200 metros, das sedes do Poder Executivo, Legislativo da União dos Estados e dos municípios, sede dos tribunais de justiça, quartéis e outros estabelecimentos militares. Também não pode próximo a hospitais e casas de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros quando em funcionamento. Comício. A realização com a utilização de aparelhagem de sonorização fixas são permitidos no horário compreendido entre 8 e 24 horas, com exceção de comício de encerramento, que poderá ser prorrogado por mais de 2 horas. É vedada a utilização de trio elétrico nas campanhas eleitorais, exceto para sonorizar comício. Então, nada de sair com trio elétrico na rua. A utilização de carro de som ministril como meio de propaganda eleitoral é permitida apenas em carreatas, caminhadas e passeatas durante reuniões e comícios, desde que observado o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora. Até às 22 horas do dia que antecede a da eleição, serão permitida a distribuição de material gráfico, caminhada, carreata ou passeada
acompanhadas ou não por carro de som e ministria. Então, a gente sempre tem aquela carreata de encerramento, né? Que eu acho bacana quando as carreatas se encontram. Eu acho super bacana. E tem até roteiro aqui de carreatas aqui em Teresina. A gente tem uns roteirinhos que geralmente alguns querem cruzar, outros não querem, né? Então, tem algumas campanhas que não querem cruzar e tem um roteiro, uma sai de manhã, outra sai de tarde, outra sai à noite. E sempre tem aquela carreata final que vai e entra à noite adentro, até 22 horas. Showmício não pode, apesar de que já tem gente colocando isso no Congresso, a história de fazer showmício, uma coisa que a gente conseguiu acabar com o showmício e já querem trazer de volta. E é vedada em campanha eleitoral, confecção, utilização e distribuição por comitê e candidato, com autorização, camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, cesta básica. Aí o calendário, que foi aprovado, certo? No Congresso Nacional, que a gente tem, a partir de 11 de agosto, ficam proibidos programas com apresentação de pré-candidatos. Pré-candidatos não podem mais apresentar programas a partir do dia 11 de agosto, então eles precisam ser afastados desses programas, certo? 31 a 16 de agosto é o prazo para as convenções. 26 de setembro, registro de candidaturas, tem que ser feito a justiça eleitoral e vai começar a ser debatido os planos de mídia. 27 de setembro, início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. E aí a gente tem dia 15 de novembro, primeiro turno das eleições, e 29 de novembro, segundo turno. A posse ficou mantida para o dia 1º de janeiro, essa mudança aí por causa da pandemia, mas ficou mantida. E a diplomação ficou para dia 18 de dezembro. Outdoor não pode, nem efeito outdoor, tá? De acordo com a resolução. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda paga na internet, exceto o impulsionamento de conteúdo, tá? Identificado direitinho, registrado com o CNPJ da candidatura. Não tem mais propaganda paga, não pode pagar anúncio em site de notícias, por exemplo, certo? O que mais que a gente tem para destacar aqui nestes minutos finais? A gente tem aqui um trecho sobre debates, tá? Tem lá disponível no slide, essa parte sobre como é que funciona a organização dos debates, que é com a participação dos partidos políticos, as definições das regras com os representantes dos partidos desses candidatos. E as permissões e vedações no dia da eleição. Tipo, no dia da eleição pode a manifestação silenciosa, certo? Usando a camisa ou bandeira, mas não pode se aglomerar, tipo, um monte de gente com camisa vermelha. Não pode, né? Você pode ir com sua camisa silencioso, com sua bandeira, tudo bem, mas nada de aglomeração. Também é proibida aquela história do derrame de santinhos, né, nos locais de votações, não pode. A gente também aqui a parte das condutas vedadas. Esse material todo vai ser repassado para vocês para estudarem para a prova. A prova vai ser 20 questões objetivas, tá bom? Quem tiver dúvida, fala comigo, pode me procurar lá no grupo, tá ok? A gente agora sim está encerrando, né? Preciso me acostumar com esse novo horário. E aí, obrigada por quem ficou comigo até agora, tá?
Quem aproveitou aí para tirar suas dúvidas, tá ok? E muitíssimo obrigada a todo mundo e boa noite.